Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde a todos. Dou por aberto o debate público sobre o papel central da juventude cristã na construção da sociedade brasileira no século XXI, e bem como fazer entrega de moções de louvor e aplausos aos líderes jovens cristãos. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que conduza a mesa diretora as personalidades que irão constituí-la. Convido o senhor Lucas Gesta Palmares Munhoz de Paiva, historiador da Faculdade Evangélica de Ciências, Tecnologia e Biotecnologia. Vamos receber com as palmas. Convido o senhor pastor Rainerson Israel Estevam de Luiz, Igreja Batista Atitude. Convido o senhor pastor Walan Oliveira, Igreja Bola de Neve. Convido o senhor pastor Caio Felipe de Souza, Igreja Missionária Vida Nova, Ministério Young Life. Convido a senhora Giovana Abud, líder Juventude Igreja Apostólica Renascer. Convido o senhor Anderson da Silva Santos, líder Umader Seader. Convido o senhor Wanderson Ferreira, Ministério Gospel Night. Recebemos... Não. Ok? Recebemos mensagens de congratulações que serão publicadas no Diário Oficial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, bem como a relação dos presentes a este debate. Mensagem da senhora vereadora Tânia Bastos. Agradece o convite pela solenidade e entrega de moção e debate público. Mensagem também do vereador Zico Bacana. Senhoras e senhores, membros da mesa, jovens presentes a esta sessão, todos os convidados, boa tarde a todos. Honra-me e me traz alegria e satisfação estar em meio aos jovens, principalmente estar de cor presente com os jovens cristãos, que exercem ações relevantes e um papel central da juventude cristã na construção da sociedade brasileira no século XXI. Porque queremos viver um país solidário, igualitário, com igualdade de oportunidades e justiça social, bem como livre de preconceitos de toda ordem e que sistematicamente acontecem em todos os campos, setores e segmentos da sociedade. Para que possamos ter uma juventude cristã e futuros adultos cristãos, necessário se faz compreender Jesus Cristo e suas ações sempre em benefício dos mais fracos, dos mais pobres, dos oprimidos, dos injustiçados, dos que padecem com enfermidades e tristezas de alma e do espírito. É necessário compreender o outro, se colocar no lugar de seu semelhante e não fazer juízo de valor e nem prejudicá-lo, porque devemos amar o irmão como amas a ti mesmo. Para sermos cristãos, é imperativo que saibamos que o Filho de Deus, o que está sentado à direita do Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio a este pequeno planeta, onde a humanidade vive, para nos redimir dos pecados e nos ensinar que amar o semelhante como amas a ti mesmos é o fundamento principal para que tenhamos uma sociedade justa, democrática, tolerante, que pratique a caridade e plena de respeito pelos cidadãos
e as autoridades que ocupam cargos públicos nas 3 esferas de poder: o executivo, o legislativo e o judiciário. Contudo, quero aqui, neste plenário, reconhecer com a moção de louvor e aplausos o empenho da juventude cristã para que possamos edificar um país que está à frente a enfrentar grave crise moral, econômica e política, o que indubitavelmente torna-se uma questão preocupante, porque somos sabedores que o Brasil se transformou no país que não queremos, porque falta à população brasileira, e especificamente a do Estado do Rio de Janeiro, serviços públicos de boa qualidade, a exemplificarmos a saúde, a educação, a moradia, a segurança, o saneamento básico e até mesmo os serviços mais comezinhos e dos mais simples, como fazer a limpeza urbana e a manutenção das vias e das calçadas públicas em todo o país. Então, qual é o país que nós queremos e que juventude cristã, o que a juventude cristã quer? Porque nada poderá ser feito fora da política, pois a política é um instrumento e a ferramenta que nos propicia a busca pela concórdia, negociação, os acordos que viabilizam os contratos sociais entre as diferentes classes, o Estado e as prefeituras. O pacto social que reconduz as sociedades ao desenvolvimento material e à tolerância entre os diferentes e desiguais, de forma que cada um ou cada qual trabalhe em prol do desenvolvimento e, com efeito, viabilize o estado de bem-estar social, que é o que todas as pessoas de boa vontade e realmente sérias, quando se trata de cuidar dos setores sociais fragilizados, que não têm força política e poder reivindicatório para que suas vidas mudem para melhor e, por sua vez, tenham o apoio de um Estado que cuida dos cidadãos e não somente dos empresários. Jesus Cristo sempre se pautou e se conduziu para expressar a verdade entre os homens e as mulheres. Jesus jamais abandonou os pobres, os enfermos e os injustiçados, porque sabedor que sem justiça não há paz. Uma questão universal e que sempre preocupou a humanidade através dos milênios. A juventude cristã e o tema deste encontro, que se apresenta com o título Papel Central da Juventude Cristã na Construção da Sociedade Brasileira no século XXI, o país que queremos. No que diz respeito, são o único corpo e essência no que diz respeito a edificarmos um Brasil para todos, e não somente para alguns grupos que têm acesso ao poder e ao controle econômico e político. Uma nação não se constrói com dezenas de milhões de pessoas que estão à margem do desenvolvimento, social, econômico e político. A exclusão é um pecado, mas quem exclui o pecador certamente é o perverso, é o egoísta, é aquele que não tem parte com o Senhor Jesus. Sectário e ímpio, malévolo e covarde são aqueles que não olham para a humanidade com respeito e determinação para cuidar uns dos outros. Ser cristão é ser o contrário dos homens e mulheres que, para viver em meio à opulência e riquezas, se esquece de Jesus Cristo, que no Novo Testamento deixou claro a quem quiser entender ou a quem finge que não entende por motivos de interesses pessoais ou de grupos. Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que possuem riquezas, pois mais fácil, diz a Bíblia, é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aquele que tem amor à sua riqueza, aquele que coloca a riqueza acima de Deus, acima de tudo, esse não tem acesso ao reino dos céus. Para zelar pela sociedade, o cuidar dos interesses da maioria, é necessário abrir mão dos interesses pessoais e se tornar um cidadão de valor que almeja sempre o bem comum, porque a vida é curta até para o indivíduo que se tornou centenário e não vale a pena vivermos em um país deflagrado pela corrupção, não somente a financeira, mas também a moral e pela violência, que traduzem a iniquidade e a perversidade do diabo, de Lúcifer. A juventude cristã é um movimento que visa o bem comum e respeita as dores, as necessidades do próximo, dos seres humanos e participa com determinação e empenho da luta por um mundo melhor,
que seja justo, igualitário e democrático, de forma que todos os homens e as mulheres possam viver em harmonia e em paz. Eu quero, nesse momento em que a reforma protestante completa os seus 500 anos, eu quero parabenizar essa frente, a frente de participação e cidadania da juventude cristã, e parabenizar o meu filho Felipe Mendes, que a partir deste momento ele inicia um trabalho de discussão sobre a sociedade cristã, de modo geral, e a política, à frente dessa frente, a frente de participação e cidadania na juventude cristã. Isso porque todos os entes dessa sociedade, os partidos políticos, têm o seu trabalho político e a sua juventude. Mas nós, cristãos, precisamos realmente nos reunir e discutir qual é o país que queremos, que sociedade queremos mediante a palavra de Deus. Também quero dizer aqui que nós temos um projeto de lei nessa casa que está tramitando, que trata da criação da Semana da Juventude Evangélica. É um projeto de lei em que nós separaremos alguns dias para que as igrejas, para que a sociedade, de modo geral, cristã, se reúna e, sobre a égide dos pensamentos de Cristo, com a vertente, a voz, sendo a voz principal, a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Eu quero dizer que a juventude cristã é um movimento de bem comum, que respeita as dores de todas as pessoas e que visa o bem comum da sociedade como todo. É o que eu tenho a dizer nesse momento. Eu agradeço, muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês, parabéns aí à mesa, parabéns a todos que vieram, e vamos ao nosso debate. Eu quero registrar a presença aqui do nosso companheiro, subsecretário da Casa Civil, Alessandro da Silva Costa. Aqui eu peço uma salva de palmas, por favor. Eu pediria ao cerimonial, o pessoal que me ajuda, que trouxesse nomes também, para que eu pudesse aqui citar nomes de pessoas que a gente não vai poder aqui visualizar. Eu vejo tanta gente, mas não posso lembrar de todos. Me tragam papéis assim que eu vou citar os nomes daqueles que estão aqui nos visitando nessa tarde. Ouviremos agora, então, os oradores da mesa, e a começar pelo nosso irmão, o senhor Wanderson Ferreira, do Ministério Gospel Night. Com a palavra, Wanderson. Qual é o número dele? Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao vereador João Mendes pela oportunidade de estarmos aqui, podendo falar de jovem para jovem. Que nós possamos fazer a diferença no nosso Rio de Janeiro, no Brasil. Que nós jovens venhamos ser uma geração de inconformados no que está acontecendo ao nosso redor. Que em meio a esse mundo globalizado, onde tudo vem acontecendo de forma tão rápida, uma notícia hoje acontece aqui e há pouco está se espalhando por todo o mundo, que nós possamos levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo da mesma forma. Que nós não vamos nos acovardar com o que vem acontecendo, com o que está acontecendo no nosso Brasil e com o mundo. E que a juventude cristã do Rio de Janeiro venha a ser uma geração de influenciadores, que com o seu modo de agir, com o seu caráter, ele venha a poder influenciar a juventude ao nosso redor, em qual muitos jovens se espelham pelo jogador de futebol, pelo cantor, e muitos até pelo traficante na comunidade que ele vive. Que o jovem evangélico venha a ser fonte de esperança, que ele venha a ser luz,
que ele venha a ser um exemplo a ser seguido. E da mesma forma que nesse mês nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, que nós vamos também venham fazer uma reforma do modo que o Evangelho é pregado, que nós possamos fazer a diferença. Queria agradecer também, que eu não posso esquecer, dos meus líderes, o pastor Joshua, do Ministério Night, Marcelo Araújo, do Ministério Gospel Night, Diego Carreiro, do Ministério Criolada, no qual nós não levamos o mundo para a igreja, mas sim nós mostramos para os jovens que ele pode ser diferente, que o mundo pode ser diferente, que o jovem pode ser diferente neste mundo. Então, o que eu venho falar para vocês jovens, que nós venhamos colocar no nosso coração, que nós venhamos ser diferentes, que não vamos ter medo. Leve o Evangelho que Deus pregou. Leve o Evangelho genuíno, que nós possamos voltar ao início. Lembra daquele início que eu não sou tão jovem assim, mas quem lembra quantas igrejas faziam ar livre nas praças, que por muitos eram chamados de loucos. Ah, lá vai o crente, lá, poxa, o que aquele jovem está fazendo ali, perdendo tempo naquele sol, para falar de um tal de Jesus Cristo. Que nós possamos fazer isso, nós possamos voltar ao início. Eu acho que esse é o ponto que toca no meu coração. Voltar ao início. Eu acho que a juventude, com o tempo, vem perdendo muito disso, da sua essência. E é isso que eu venho deixar para vocês hoje. Ok. Amém? Amém, pastor Wanderson. Obrigado pela sua participação. Eu queria pedir aos oradores da mesa que nas suas falas, limitasse de 3 a, no máximo, 5 minutos, para que todos possam falar. Ainda tem a plateia que quer se manifestar. Então, vamos colocar, então, 3 minutos para cada um. Nós somos 2, 4, 6, 8, 24, 30 minutos de fala para a mesa e o restante para ouvir o nosso plenário. Com a palavra, o nosso querido pastor Anderson da Silva Santos, líder da Umadé Seadé. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para minha alegria, eu quero agradecer ao vereador João Mendes por essa oportunidade. Eu faço parte da convenção SEADER, que tem como presidente o pastor Paulo de Carvalho, a convenção de ministros das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui para falar sobre juventude. Nós, como líderes de jovens, nós temos que entender e fazer os jovens entenderem que nós temos que fazer a diferença. Não adianta apenas nós fazermos eventos, fazermos ajuntamentos. Nós temos que entender e ensinar nossa juventude que nós somos o sal da terra, que nós podemos fazer a diferença. E com certeza, se a juventude nossa, do Rio de Janeiro, do Brasil, entender a força que nós temos na frente do nosso Brasil, com certeza teríamos muito mais força, com certeza seríamos muito mais ouvidos. E eu tenho certeza que cada um que está aqui, que é líder, que é jovem, que está na frente desse tipo de trabalho, fazendo essa diferença, ensinando a cada um dos seus jovens que podemos mudar o Rio de Janeiro, que podemos mudar o Brasil, eu tenho certeza que o nosso Deus será muito glorificado no Rio de Janeiro e no Brasil. Muito obrigado, senhor vereador. Deus abençoe a todos. Obrigado, Anderson. Ouviremos agora a senhora Giovana Abud, líder Juventude da Igreja Apostólica Renascer.
Está desligado, Giovana. Som. Agora sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao vereador, bispo João Mendes, ao seu filho, Felipe Mendes. É uma oportunidade maravilhosa. Eu gostaria de falar sobre hoje você ser um exemplo na sociedade. Eu sou atriz formada em artes cênicas, líder de jovens junto com a Vitória, o Michel, o Gabriel. E nós sabemos que hoje em dia existe um certo preconceito se você fala, às vezes, a sua religião. As pessoas já olham de uma certa crítica, ainda mais no ambiente da arte. E eu sempre, na minha intimidade com a presença de Deus, eu falava que eu não gostaria de ser igual a todos, mas eu gostaria de ser diferente. Eu gostaria de ser um exemplo. E o Espírito Santo sempre falava para mim: filha, para você estar no mundo, você não precisa se preocupar se eles são diferentes ou se eles vão te aceitar ou não. Eu só quero que você ame as pessoas como eu te amei. Porque quando eu vim aqui para a Terra, eu me entreguei a todos. Eu não escolhi para quem eu iria me entregar. E Ele se entregou por todos nós que estamos aqui. E eu vejo que às vezes existe um pouco de religiosidade, de regra, e Deus nunca foi uma regra para mim. Deus sempre foi uma essência. E o que eu tento transmitir aos jovens é exatamente isso, essa essência. Porque a gente sabe que através do Facebook, das redes sociais, às vezes tem pessoas, jovens, que defendem os seus ideais, que se manifestam ali defendendo alguma coisa. Mas o que será que nós temos feito para mudar a nossa sociedade? E a pessoa que mais me inspira nesse mundo é Jesus. E eu sei que se Ele estivesse aqui, com certeza, Ele não iria apenas falar, mas Ele iria fazer. Nós temos o projeto Fé com Obras, que é um projeto social. Faz com que os jovens encontrem propósitos dentro da igreja e mude a sociedade. Nós temos um trabalho em Gramacho, no Lixão, no Metrô Mangueira, na comunidade. E também aqui na Cinelândia, com os moradores de rua. E o Espírito Santo sempre me ensina: se entrega como um dia eu me entreguei a você. Porque não existe religiosidade, não existe regra, mas existe essência e existe amor. E uma palavra que eu queria deixar para todos que estão aqui me ouvindo é, às vezes, a palavra mais importante que muitas vezes nós esquecemos. Às vezes, a preocupação com o status, com a quantidade, mas o mais importante é o amor, que fica em 1 Coríntios 13:13. Que não adianta eu me entregar o meu corpo como sacrifício, falar a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor pelas vidas, pelas pessoas, de nada vai valer. Amém? E o amor por Deus não pode ser um peso, tem que ser um preço. E eu, como jovem, eu tenho muita alegria em servir a Deus. Nunca foi um peso para mim. E eu sei que isso transforma a minha sociedade, a sociedade que eu vivo. E essa semana eu escutei de um amigo meu, artista, que é ateu. Ele falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho religião, mas eu acho que se Jesus realmente existe, Ele teria muito orgulho de você. Eu acho que isso é o mais importante, a gente diminuir para que Deus cresça. Amém? E eu acredito que para a nossa sociedade jovem hoje, ela ser transformada, a gente não pode mostrar um Deus de regra, que julga, que condena, mas um Deus que ama todos e que está de portas abertas para receber você do jeito que você é, porque foi assim que Ele fez comigo. E eu não sou a mais certa de todas. Amém? Então que fique essa palavra no seu coração, de nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Deus abençoe e obrigada. Bem, obrigado, Giovana. Podemos deixar a mesa mais um pouco à vontade. O Felipe veio aqui me dar um toque. Pai, deixa a mesa ficar à vontade, aí fala mais. Enfim, não vai ter tanto... Tá bom. Você pode ficar à vontade, claro, a gente tem um limite, até no máximo 10 minutos para cada um na mesa, acho que é muito também. De 5 a 7 minutos está de bom tamanho. Próximo orador,
é o pastor Caio Felipe de Souza, da Igreja Missionária Vida Nova, Ministério Young Life. Com a palavra, pastor. Cadê o pastor Caio? 8. A paz do Senhor a todos. Eu queria agradecer a oportunidade ao bispo, ao vereador e bispo João Mendes de Jesus. Estamos aqui como igreja nesta tarde e eu queria deixar uma palavra de Deus para o teu coração. A palavra de Deus diz no livro de 1 João, no capítulo 2, o apóstolo João escreve da seguinte maneira para a igreja de Éfeso. O apóstolo João passa algum tempo na igreja de Éfeso e ele deixa uma escrita para esta igreja, para os jovens desta igreja. Ele diz as seguintes palavras: jovens, eu vos escrevi porque a palavra de Deus permanece em vós. Vocês são fortes e já tendes vencido o maligno. Se nós jovens soubéssemos da nossa importância dentro da sociedade cristã e dentro da nossa sociedade a qual nós vivemos, se nós soubéssemos a nossa importância, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, eu tenho certeza de que nós transformaremos primeiro a nossa vida para que nós pudéssemos transformar a vida de outras pessoas. Não adianta nós aqui dizermos que nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, se nós não fazemos. É mais fácil a gente falar para um jovem, mostrar com a nossa vida, com as nossas atitudes, do que dizer para um jovem, faça isso e faça aquilo. Hoje em dia tem faltado muita atitude nossa, enquanto palavras sobram, atitudes estão faltando. Aqui eu quero deixar um exemplo, até mesmo da minha vida, para os jovens que estão aqui hoje, para todos os líderes que estão aqui hoje. A nossa igreja está situada como sede na Vila Kennedy, onde aproximadamente 70 a 80 mil habitantes. A Vila Kennedy hoje, que tem o maior índice de roubo de carga do Rio de Janeiro. A Vila Kennedy, que até 2013, ela teve o maior índice de vírus HIV do Rio de Janeiro. E nós, como igreja, nos levantamos para fazer a diferença, primeiro no lugar onde nós estamos, não com palavras, mas sim com atitudes. Todos os domingos nós vamos para a praça local evangelizar. Todas as semanas nós vamos fazer visitas diariamente. Vamos aos hospitais, vamos a lugares onde pessoas estão necessitadas. Distribuímos cestas básicas, fazemos acompanhamento, entregamos por diversas e diversas vezes pessoas a locais onde precisam ser estabelecidas. E nesse momento eu quero deixar uma palavra de Deus para você, e a Bíblia deixa como ensinamento diversos e diversos jovens que tiveram o seu chamado na sua vida cristã e fizeram a diferença mesmo sendo incapazes. Irmãos e irmãs, nesta tarde, eu quero deixar neste momento o meu agradecimento e a oportunidade que tenho aqui neste lugar para fazer a diferença não somente com palavras, mas com a atitude de alguém que venceu, alguém que descobriu que é forte e venceu e vence o maligno todos os dias da minha vida. Irmãos, nesta tarde, eu quero que vocês possam refletir e colocar a mão na consciência de vocês, que os jovens não estão precisando só de palavras, mas sim de atitude. Tem faltado atitude no meio cristão, tem faltado atitude no meio da igreja. As pessoas estão cansadas somente de palavras e de palavras. É necessário que a gente coloque a mão no arado, é necessário que a gente coloque a mão no inferno, para que realmente a nossa vida possa ser um referencial para os jovens. As nossas palavras, elas se vão com o tempo, mas as nossas atitudes, elas vão permanecer e ecoar durante toda a nossa vida. Aqui fica o meu agradecimento e a oportunidade ao vereador João Mendes de Jesus. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. O próximo orador inscrito é o pastor Alan Oliveira, da Igreja Bola de Neve. A palavra, meu pastor. Uma boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus por esse momento tão especial de nós estarmos aqui, amém? Que Ele é o principal desse lugar. Quero também agradecer em nome da Igreja Bola de Neve ao nosso bispo João Mendes, ao nosso irmão Tadeu, que aqui se encontra, que eles estão prontamente nos apoiando
no evento que nós teremos no estado do Rio de Janeiro, que se fala, quando nós falamos de carnaval, nós vemos que a sociedade ela se mobiliza para poder viver esse momento. O mundo inteiro olha para o estado do Rio de Janeiro e vê esse evento acontecendo. Eu entendo que esse evento é onde leva muitas famílias, muitos jovens a se perderem, famílias se deteriorarem, pessoas se destruírem. Nós, como igreja, precisamos nos unir, porque sabemos que estarmos aqui pelo chamado de Deus, nós temos que vivenciar a verdadeira essência de Cristo, que é o amor. E chamada Batucada Abençoada, onde foi gerada em Santos, onde acontece há 12 anos, onde a cidade hoje sente a necessidade da Batucada Abençoada, onde famílias, jovens, pessoas estão sendo restauradas pela Batucada Abençoada. E muitos questionam, né, em relação à Batucada Abençoada, porque a igreja ela não tem que ficar só apenas em 4 paredes, mas ela ir para fora, ela tem que evangelizar, ela tem que falar do amor de Cristo. E é isso que nós precisamos como igreja de Cristo na terra. Não se acovardar, não se intimidar. Pouco importa quem vai falar de você, mas o que importa é o que Cristo vai pensar de você. Então precisamos tomar uma posição de homens e mulheres de Deus nessa terra. Nós não precisamos ficar escondidos, amém? Porque o que vai acontecer no estado do Rio de Janeiro é o mesmo que aconteceu em Santos. Nós vamos para a rua, a cidade de São Paulo virá toda para o estado do Rio de Janeiro, aonde o pastor Eric é o responsável desse evangelismo que vai acontecer em Copacabana, eu creio em nome de Jesus, aonde pessoas vão buscar a essência de Cristo, onde pessoas serão impactadas, onde as famílias terão prazer de sair nas ruas e ver pessoas louvando e adorando a Deus e não se prostituindo, e não as drogas rolando em todas as circunstâncias, nesse período, onde muitas vidas são ceifadas. Precisamos avaliar, nós como cristãos, o quanto nós temos perdido tempo em coisas fúteis, em vez de colocar os nossos joelhos no chão, clamando pela nação, clamando pelo estado do Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, acho que é 2 Coríntios 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, teu Deus, vos ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entenda que nós somos responsáveis por isso. O pecado deles é o nosso pecado, porque se nós não nos arrependermos como igreja, a nação não será restaurada. O estado do Rio de Janeiro não será transformado. Não será transformado apenas de palavras, mas como o irmão falou, de atitudes. A nossa atitude vale mais do que 1000 palavras. Quando o apóstolo Paulo declarou, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé, isso significa que eu e você temos que deixar um legado nessa terra. De homens e mulheres que olhem para você e falam, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Por quê? Porque você fez o diferencial nessa terra. E nós precisamos brilhar a luz do Senhor no estado do Rio de Janeiro, onde acontecerá a Batucada Abençoada. Quero agradecer também a vida do nosso irmão Bispo João Mendes, como já disse. Eu quero, em nome do apóstolo Rina, que é o fundador do Ministério Bola de Neve no Brasil, quero também agradecer o pastor Eric, que está à frente desse evangelismo da Batucada Abençoada. Para você ter uma noção, o estado de São Paulo, em Santos, Deus deu uma direção para que isso acontecesse no estado do Rio de Janeiro. Prefeito, governadores e as pessoas perguntaram por que não vai acontecer esse ano lá. Porque Deus não está nos dando oportunidade, não só do Ministério Bola de Neve, porque não vai ser placa que vai para o céu, mas a igreja de Jesus na terra se unir nesse momento e falar do amor do Senhor para esses jovens, que eu também não sou tão jovem assim, mas alguém pregou a palavra para mim, e ali eu fui tocado poderosamente porque alguém foi ousado em falar de Jesus Cristo. E meio em densas trevas que nós vamos viver nesse período de carnaval, nós temos que estabelecer o reino de Deus, o reino do Senhor, para que essas vidas possam olhar e sair e ver a glória do Senhor se manifestando na vida de cada um daqueles irmãos. Então, obrigado por essa oportunidade honrosa cedida aí pelo Bispo João Mendes, e obrigado a todos, e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, pastor Ana. Por falar em atitudes,
Com a palavra, o pastor Rainerson Israel Estevam de Luiz. Pô, que nome bonito, hein? Igreja Batista Atitudes. Por favor, pastor. Boa tarde a todos que estão aqui presentes nesse debate. Quero agradecer ao vereador João Mendes, ao seu filho Felipe Mendes, né, que tive a honra de tomar um café esses dias. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Já que estamos comemorando amanhã os 500 anos da Reforma Protestante, eu queria resgatar aqui uma das dimensões mais importantes da teologia de Lutero, que é a sua Anfechtung, que eu poderia traduzir como desespero, provação. A teologia de Lutero nasce nas entranhas da sua própria dor pessoal e da dor de seus outros que sofriam os males de um comércio malicioso de lugares do céu. No meio dessa dor, Lutero se misturou. Nós precisamos resgatar essa dimensão protestante do protesto diante do mal que às vezes sofremos, da opressão que sofremos, e então construirmos a nossa teologia e esse século que estamos chamando de século XXI, esse novo século. Nós precisamos fazer nascer uma nova teologia, uma nova pastoral, um novo engajamento da juventude, dos jovens, de todos nós que estamos aqui, que a gente se misture no meio da dor dos nossos próximos, porque só podemos fazer teologia e pastoral, só podemos construir uma nova sociedade, um novo tempo, um novo século, se nós nos misturarmos à dor dos nossos próximos. Essa é a teologia da encarnação. Jesus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Eu diria que o verso 35 do capítulo 11 de João talvez seja o ápice da teologia da encarnação. Diz o texto: Jesus chorou. Chorou porque se misturou à dor dos seus próximos. Que a gente hoje saia daqui determinados a nos misturarmos como igreja, como juventudes cristãs, no meio da dor dos nossos próximos. Agora, como fazemos isso? Calvino abre as suas institutas falando a respeito das Escrituras, a supremacia das Escrituras. A Escritura diz a respeito de si mesma, é como uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e as medulas. A Escritura vai onde qualquer psicanalista saudável gostaria de ir, no meio, lá no interior, no mais interior dos ossos, para descobrir não só as raízes da dor, mas oferecer o remédio necessário para a cura. Nós temos nas nossas mãos as Escrituras Sagradas. Está na hora de nós resgatarmos essa dimensão tão esquecida que é a Escritura Sagrada, porque ao misturarmos na dor do outro, precisamos levar aquilo que trouxe cura às nossas próprias dores, a Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus seja o fundamento sobre o qual a gente constrói não só a nossa teologia, mas a nossa ação, a nossa pastoral, nas comunidades, nos morros. Aliás, eu queria fazer um apelo à sociedade civil. Vocês às vezes criticam tanto as igrejas evangélicas, e dói ser criticado como evangélico, que vocês possam, eu queria propor a revista Veja, as grandes revistas de circulação, que vocês ofereçam matérias mostrando os trabalhos das igrejas evangélicas, nos presídios, nos hospitais, nos morros, nos vales, nas angústias dos seres humanos, porque eu tenho aqui alguns jovens representando a Igreja Batista Atitude, o nosso pastor Josué Valando Júnior. Eu vejo com os meus próprios olhos os jovens da minha igreja, os jovens dessas igrejas que estão aqui representadas, e outras mais que não têm aqui representantes, mas que estão representadas por nós, muitas igrejas evangélicas, líderes evangélicos, pastores, que se misturam à dor do outro. Que vocês possam colocar matérias nas revistas, nos jornais, de grande circulação, que mostrem o trabalho social que as igrejas evangélicas fazem, porque é só assim que nós podemos transformar o nosso século caótico num grande cosmos aceitável pelo nosso Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas no nome de Jesus. Ok, obrigado, pastor Rainerson. E, por último, deixamos por último, não menos
importante, e nem mais. Mas eu quero chamar o pastor Lucas Gesta Palmares Munhoz de Paiva, historiador da Faculdade Evangélica de Ciências, Tecnologia e Biotecnologia. Com a palavra, nosso querido Lucas Gesta. Senhoras e senhores, caros colegas da mesa, excelentíssimo vereador João Mendes, boa tarde. Amanhã, dia 31 de outubro, nós completamos 500 anos do evento que une todas as nossas denominações. Sejam os batistas, presbiterianos, assembleantes, congregacionais, Renascer, Bola de Neve, todos nós nos unimos identidade a esse evento. E o nome já diz, Reforma Protestante. Ele surge de um protesto, ele surge de jovens, homens e mulheres que queriam uma renovação na igreja, na sociedade e na política do seu tempo. Eram homens que estavam inconformados e que resolveram agir para mudar a sua situação. Jovens como Lutero, que no dia 31 de outubro escreve 95 teses contra a venda de indulgências nas regiões onde ele vivia, que hoje é a Alemanha. E, ao ser perseguido, ele leva a cabo toda uma reforma dentro da igreja da Alemanha, devolvendo para o povo a direção das suas igrejas. Igrejas naquela época eram compradas, eram vendidas. Igrejas naquela época eram negociadas junto com o chefe máximo da religião medieval. Levantar-se contra isso era uma questão de muita ousadia e era colocar o pescoço a prêmio. E mesmo assim, jovens como Lutero se levantaram contra. Jovens como Zwinglio, em 1523, ele chama toda a Confederação Helvética, que era a confederação das cidades que formavam o que hoje é a Suíça, para um debate político. E ele sozinho, contra todos os líderes políticos e religiosos da sua época, ele levanta 67 artigos em que ele declarava que a última palavra pertencia à comunidade cristã, seja na igreja ou seja na política. E que essa comunidade cristã ela tinha o direito de votar, de escolher seus líderes, de escolher democraticamente os destinos de sua igreja local. O jovem Calvino, com 23 anos, assume a direção espiritual da cidade de Genebra. E ali ele também estabelece o princípio democrático de direção das suas igrejas, colocando na mão do povo a direção da sua igreja local e a direção da política local. Poderia citar aqui vários exemplos, como os anabatistas, que vão declarar um princípio há 500 anos atrás, que o Estado é laico. E se o Estado é laico, ele não pode favorecer religião nenhuma. Mas ele tem que funcionar de forma que todas as religiões, todas as pessoas e até aqueles que não têm religião possam conviver pacificamente, possa haver justiça. Foi lido aqui, eu gostaria de repetir, o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 13, a partir do B, ele diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Nós temos uma tarefa como juventude de reformar a nossa sociedade, que inclui religião, economia, política e sociedade. E nós somos fortes, e nós temos a palavra, e nós já vencemos o maligno. Então, nós precisamos ser relevantes. A igreja não pode ficar trancada dentro de seus templos, mas ela tem que estar em todas as esferas. Mas nós precisamos ser sensatos. Muitos estão sendo massa de manobra na mão de políticos corruptos. E muitos políticos desses com títulos de cristãos. Nós temos que lutar pelo Estado de Direito, pelas nossas liberdades individuais, mas nós também temos que lutar pela liberdade individual da outra religião. Não só do evangélico, mas do candomblessista, do umbandista, do espírita, do ateu. E, acima de tudo, lutar para que haja justiça, que as nossas leis funcionem. A gente tem sempre que lembrar, nós precisamos ser respeitados como evangélicos, mas o Estado é laico. Não é palco de estabelecer a minha religião e a minha religiosidade lá. É palco de estabelecer a justiça do Senhor Jesus Cristo. E o nosso principal princípio é amar ao próximo como a nós mesmos. Tratar ao outro assim como nós queremos ser tratados. E jamais sermos enganados e jamais enganarmos.
sermos simples como a pomba, mas sempre prudentes como a serpente. Obrigado. Convido agora, como orador da tribuna, o senhor Júlio César de Lima Machado, para fazer o seu pronunciamento daquela tribuna. Por gentileza, Júlio César. Você tem microfone aí? Agora tenho. Saúdo com a graça e a paz, senhoras e senhores, vereador João Mendes, Jesus, aos componentes da mesa. Eu faço parte da Igreja Vineyard do Rio de Janeiro. Tenho trabalhado um conceito de convergência, que é a ideia da manifestação do reino de Deus e perceber Cristo se manifestando e podendo ligar o nome à pessoa, entender que Deus age e nós temos o privilégio de participar do que Deus está fazendo na terra, no mundo, e é um grande privilégio poder estar aqui nessa casa hoje. A gente vai tocar uma canção? É isso. Eu agradeço o espaço, vou ligar o violão, daqui a pouco eu vou tocar uma canção para vocês. Que Deus nos abençoe. Ok. Obrigado, Júlio César. Daqui a pouco ele volta com o violão, mas eu quero antes chamar o nosso pastor Tenório para ocupar a tribuna e fazer uso dela, fazendo a sua citação daquela tribuna, o pastor Tenório, por gentileza. Senhor vereador, é uma alegria estarmos aqui numa amizade de mais de 10 anos e em seu nome eu cumprimento aos demais da mesa e em nome cumprimentando minha sócia, a doutora Renata Lima, contadora, tesoureira da Associação Batista Norte Caxiense, eu cumprimento os irmãos que estão aqui no plenário e na galeria, pastor David, irmão Alexandre e todos os demais. Para quem não me conhece, eu sou Tenório, sou advogado há 12 anos e amigo do vereador João Mendes desde o seu primeiro mandato. Temos diversos projetos em parceria nesta casa e hoje para mim é um dia muito especial, porque eu vim aqui falar sobre o jovem evangélico num dia em que o meu curso está fazendo aniversário e o meu livro também. Há 2 anos atrás eu percebendo uma situação que nós temos nas nossas igrejas de problemas de processos causados por falta de conhecimento e preparo dos líderes na direção de suas igrejas, eu desenvolvi um curso voltado não para a parte espiritual, mas para a parte jurídica e administrativa, chamado Direito das Igrejas. E a nossa primeira turma teve a formatura no dia 31 de outubro de 2015. E um ano depois, na mesma data, lançamos o nosso livro para a glória de Deus. E por que eu estou comentando sobre esse aniversário do livro e também do curso? Porque eu tenho observado algo muito importante na nossa juventude. O jovem, ele sonha em ser líder, ele sonha em crescer na vida secular e também na obra de Deus. Mas eu pergunto, você tem buscado preencher os requisitos através do preparo para ocupar aquela posição com a qual você sonha? Percebam bem, meus irmãos jovens, nós muitas vezes reclamamos que, inclusive aqui nessa Casa de Leis, onde eu tenho um certo trânsito, que existem pessoas que fazem coisas erradas, despreparados, ligamos a televisão e o rádio e reclamamos daquele pastor que não fala muito bem, que às vezes teologicamente comete erros grassos, mas nós temos buscado nos capacitar. A Bíblia nos fala que nós erramos porque não conhecemos a Escritura e o poder de Deus. Nós muitas vezes erramos, não é porque somos maus, porque somos
pessoas de má índole, porque é um pastor corrupto. É porque falta conhecimento. Eu encontrei um caso no Paraná. Um pastor estava praticando uma conduta que seria tipificada como crime de estelionato. E é um bandido? Não, um homem de Deus, porque ele não tinha conhecimento. Era um grande líder, mas ficava com aquele discurso de que estudar para quê? Jesus está voltando, e cometia graves erros. Então, eu queria fazer aqui um apelo para você que é líder de jovem e para você que é jovem. Busque no nome do Senhor Jesus conhecimento. Busque não apenas saber pregar, porque é bonito, nós chegamos na tribuna lá da nossa igreja, falamos do Evangelho de Jesus, as pessoas se emocionam, mas a igreja não está limitada, o trabalho pastoral não está limitado apenas à pregação no altar. É muito mais, e às vezes você estuda muito a Bíblia e a teologia, mas conhece muito pouco da administração da sua igreja, da psicologia para lidar com um irmão que está passando por um momento de depressão, conhece pouco situação que eu pego simples nos meus casos advogando para a igreja, de direitos trabalhistas básicos, que os irmãos que trabalham na sua igreja como empregados têm, você não conhece e às vezes comete erros. Nós erramos também porque não temos o Espírito Santo muitas vezes, porque tem que ter as duas coisas, o conhecimento terreno da ciência e também a unção do Espírito Santo. E eu vejo as pessoas num extremo ou no outro, só buscam o poder de Deus e dá lugar ao fanatismo, ou então só busca o conhecimento secular da teologia e da ciência humana e esquece da unção do Espírito Santo e dá lugar ao formalismo. E aí, por causa disso, nós temos hoje igrejas doentes. Mas para curar a doença das nossas igrejas, nós temos que ser bons médicos. E para sermos bons médicos, temos que ter o talento, que é o Espírito Santo que dá. Mas também estudar e buscar o conhecimento para tratar da doença da nossa igreja hoje. Porque ela precisa de uma nova reforma. A igreja do século XXI está doente. E nós estamos aqui para tratar dela no nome do Senhor Jesus. Amém? Não vou me alongar mais. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Um beijo no coração. Sim. Ouviremos agora o nosso querido Júlio César de Lima. Por favor. Sou conhecido na música como César Bellieni. Tenho algumas canções gravadas. Há 25 anos eu trabalho com música. Venho do chamado mercado secular. Há 14 anos eu tive um encontro com o Senhor e comecei a compor canções. E os artistas do mercado secular começaram a gravar as minhas canções com conteúdo da mensagem do reino. Irmão César, me dá um segundo, eu vou fazer homenagem Total. à mesa, logo após você faz a sua apresentação, ok? Amém. Ok, segura um pouquinho a viola. Segura. Eu já vou homenagear aqui a mesa. Então, neste momento, faremos a entrega de emoções. Eu quero adiantar o evento, porque temos a seguir um evento muito forte aqui, sob a guarda municipal, vai pegar fogo aqui dentro, mas Deus está no controle. Mas eu quero fazer, então, a entrega de emoções aos componentes da mesa. Logo após, ouviremos o César Bellieni e o nosso querido irmão pastor Davi, que logo após a canção, ou enquanto a canção estiver sendo entoada, você já vai preparar aí da tribuna para chamar os homenageados, tá bom? Fique aí atento. Bom, queria chamar aqui, pertinho de mim, para receber a moção, o querido irmão Wenderson dos Santos Ferreira, líder do Ministério Gospel Night. Prazer ter você aqui, Anderson. Vamos lá. Cadê o nosso irmão da fotografia ali? Eu quero chamar agora o nosso irmão Anderson da Silva Santos, Igreja Assembleia de Deus, Jardim Metrópole. Quero chamar
a nossa querida irmãzinha Giovana Meyer Abud. Agora o pastor Caio Felipe de Souza, Igreja Missionária Vida Nova, Ministério Young Life. Agora nosso querido pastor, líder dos jovens da Igreja Bola de Neve, o Alan Oliveira. Pastor Rainerson Israel Estevão de Luiz, Igreja Batista Atitude, Rede de Jovens. Pede para ele segurar, fica de pé. E por último, mais uma vez, o nosso querido irmão Lucas Gesta Palmares Munhoz de Paiva, Faculdade Evangélica de Ciências, Tecnologia e Biotecnologia, FAECAD. Bom, vamos agora ouvir o nosso irmão César Biliene. Enquanto isso, eu vou descer para receber os irmãos que vão ser agraciados com as moções. Eu vou estar ali ao lado da bandeira do Brasil. Queria convidar o meu filho Felipe para estar comigo, se puder. Pode, Felipe? Se não puder, deixa para depois. É que ele está em atividade. Então, nós vamos fazer a entrega das moções naquele ponto, após ouvirmos o nosso querido irmão César Biliene. Eu queria pedir à mesa que permanecesse aqui, enquanto eu vou estar fazendo as entregas, para que não descompusesse a mesa, até para não ficar feio. Depois temos que fazer uma foto na escadaria, e nosso encontro, no final de tudo, será ali na sala inglesa. Mas aguardem todos nos seus lugares, até que eu volte. Eu vou ali, é porque o pessoal pensa que eu fui embora, aí vai todo mundo embora, aí fica uma bagunça danada. Eu vou descer para lá, mas eu retorno para encerrar o evento, tá bom, pessoal? Não vai embora não, ainda temos ainda o Júlio para cantar para vocês. Eu vou descer. Simples, seja simples, please, simples, seja simples. Tá tudo tão complicado de ver, de prosseguir nessa verdade e o querer compartilhar o amor. Nem sempre tudo é tão claro, contudo o mesmo recado de ser, de prosseguir nessa bondade e o querer compartilhar a dor. E nem sempre ver no próximo o valor das coisas simples na mesma flor, o mesmo convite de contemplar a vida como ela é. Simples, seja simples, please, simples, seja simples. Frederic Nietzsche, Sartre, Marx, Freud explica, mas complica alguma coisa que eu não sei dizer. Chesterton, Platão partindo o pão, simplificando o que fazer e o que dizer. Foucault, Russell, Hegel, Kant, Schopenhauer, Santo Agostinho no final falou.
E São Tomás de Aquino concordou que as coisas simples, o pôr do sol, mesmo o convite de contemplar a vida como ela é simples. Seja simples, please, simples, seja simples. Frederic Nietzsche, Sartre, Marx, Freud explica, mas complica alguma coisa que eu não sei dizer. Chesterton, Platão, partindo pão, simplificando o que fazer e o que dizer. Foucault, o seu Hegel, Kant, Schopenhauer, Santo Agostinho no final falou. E São Tomás de Aquino concordou que as coisas simples, um pôr do sol, mesmo convite de contemplar a vida como ela é simples. Seja simples, please, simples, seja simples. A ordem de Melquisedeque colocou em xeque todo o conhecimento adquirido desde que eu era moleque, abrindo um leque de opções que me deixaram relax. No contemporâneo high-tech eu não apertei o breque do curso da história entre flashes e tracks. Abraão, Isaac e Jacó, árvore genealógica que trouxe a lógica. 12 tribos de Israel, teologia sistemática, metódica. Limite do molde na linhagem, linguagem, pedigree hereditário, circunciso. O sumo sacerdote deu aviso, refratário, extraordinário, sobrenatural, a liberdade de um sorriso. Que eu, incircunciso, fui de entrar no reino pela porta. Muros de ponte, ressurreição é a fonte. Sangue purifica, me dizendo fica. Sente-se à mesa posta antes da fundação do mundo, para dar a certeza e a possibilidade pelo Cordeiro imolado, Filho do Homem, nova natureza. Beleza da graça, maror embelecido, amor substantivo, ativo, vivo, cria verbo, amar, movimento, vento sopra, não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que nasce e renasce nesse espírito, experiência face a face, pela fé outra fase, caminho maduro reage, ação e reação, motivação, o motivo da ação de amar, que não há mérito ou demérito, é simplesmente graça, de graça, sola gratia, simples. Boa tarde a todos. Gostaria de comunicar aos presentes que nós iremos chamar na ordem alfabética. Então, se vocês puderem nos ajudar, letra A já ir ficando aqui, depois o B e assim por diante, iremos ficar muito gratos a todos. Gostaria de estar chamando à frente para ser homenageado pelo nosso excelentíssimo vereador João Mendes de Jesus as seguintes pessoas: Anderson Fernandes Torres, Andressa Pereira André Alves, Antônia de Maria Bezerro Santiago, Sabrina Couto, desculpa, essa aqui estava lá na frente, botaram a adoradora. Agerso Bertoldo Lira Neto, Alex R. Possati, Alexandre de Santana Ferreira, Amauri Araújo dos Santos, Anderson Carlos de Lucena Senra, recebe por ele. André Menagete da Silva,
Andréia Rodrigues de Aguiar. Ailton Cesário de Souza Júnior. Carlos Renato Santa Costa de Carvalho. Dagoberto Ferreira Rabelo Filho. Evanilson Pereira da Silva. Bruno Medeiros da Silva. Roni Rodrigues Lemos. Bruno Carvalho de Oliveira. Bruno Gomes de Oliveira. Cesário de Souza Júnior. Carlos Henrique Braga Marques. Caio Gomes da Silva. Clodoaldo Silva de Souza. Dandara de Souza Luciano de Amorim. Daniele Luiz Silva Nascimento. Danilo Moura Santos. Davi Luiz Siqueira Júnior. Dejandra Gomes. David Mesquita dos Santos. Vanessa do Espírito Santo Chaves. Abílio Jefferson Ferreira da Silva. Fausto Jean Viena da Silva. Davi Siqueira Brunet, ou David. Está aí. Marcos Paulo Cavalcante da Silva. Diana Nascimento. Edson de Souza Aguiar. Marcos Sérgio Cordeiro Pereira. Elias Pereira da Silva. Elisa Cristina Oda Nascimento. Elisângela Rosário Martins de Souza Lima. Helenita Maria Alves da Silva. Moisés Gonçalves da Silva. Flávio Henrique da Silva.
Felipe da Silva de Amorim, Fernando Bonfim Siqueira, Francisco José Matos Pires Tenório de Oliveira, gostaríamos de chamar à frente também o representante da Força Jovem Universal, Gilberto Postal Lima, Gabriel da Silva Santos, Giovanni Fabiano Augusto, Gabriel da Silva Santos, Giovanni Fabiano Augusto, Giovanni Fabiano Augusto, Henrique Fernandes Vieira, Ismael de Moraes Oliveira, Isaías Magalhães Stambeck, Josenildo Oliveira da Silva, está aí também. Jaqueline Ferreira Sebastião, Jefferson Diniz, Jefferson Vinícius Faria Pereira, João Paulo Ferreira Miranda, Jonathan Silva dos Santos, o Jonathan, Jordeci Teixeira dos Santos, Júlia Silva Santana dos Santos, Júlio César de Lima Machado, Leonardo de Castro Gouveia, Luana Custódio Santiago,
Luzia Santana da Silva, Leonardo Mariano Esteves, Davi Vaz da Rocha, ou David, Eduardo Santana de Melo do Carmo Cruz, Fabiana Rosa Fagundes de Carvalho. Por favor, você que se encontra, já foi chamado, pode chegar aqui à frente, tá? Luan Adeir de Carvalho Pestana, Mário Louvise Martins, Roberta de Oliveira de Sá, Sara de Jesus Sedane Rabelo, Tatiana Mota da Silva de Carvalho, Tiago da Silva Ferreira, Lidiane Martins do Nascimento, Luan Rafael Bernardino Gomes, Lucas Carvalho Gonçalves, Lucas de Oliveira Soares, Marcelo Ribeiro da Costa, Maria Rosângela Rodrigues Madeira, Maria Rosângela Rodrigues Madeira, Márcia Alves Moreira, repetindo, Márcia Alves Moreira, Marco Antônio Gonçalves, Márcia Batista Vicente Oliveira, Márcia Cristina Ribeiro de Lima, Maria Francisca Silva de Souza, Mário Costa Brunet, Mateus de Oliveira Silva, Michel Silva de Lima, Carlos Gustavo Fraga Fonseca, Naara Santos Garcia, Neuza Elisa Frazão Moraes, Newton Mertins ou Martins, Orlando Silva, Adriano Joaquim Nunes, Haroldo de Souza Nascimento, Adriano Joaquim Nunes, Cleidson de Jesus da Silva, Demétrio Martins, Demétrio Martins, tá. Snyder Ferreira da Silva, Snyder Ferreira da Silva, Fernandes Torres, Roseli Santana da Silva,
Ana Lúcia de Souza Costa Oliveira. Gilcélio Mendes Lima. Bruno José da Silva Oliveira. Bruno José da Silva Oliveira. Gessé Mendes Nunes de Ribeiro. O Jesse Mendes Nunes de Ribeiro. João Marcos Lucas da Silva. Leandro dos Santos Cruz. Rafael Pereira do Nascimento. Roberto Dias de Medeiros. Márcia Batista Vicente Oliveira. Marilene Marciano Vieira. Raquel de Jesus Sedane Rabelo. Suelen Lucas Moreira dos Santos. Pedro Reciopo. Carlos Antônio Silva Santos. Wallace França de Oliveira. Rafael Conceição da Silva. Fernando Miranda Magno. Rafael Fernando Miranda Magno. Repetindo, Rafael Fernando Miranda Magno. Raquel Paz Barbosa. Rangel Carneiro de Souza da Silva. Reinaldo Borges. Renata Helena Matos Cabral. Renata Lima Silva. Romualdo Rodrigues. Rian Richard de Aquino dos Santos. Samara Peixoto Lacerda. Samara Peixoto Lacerda. Sandro Boechat. Suzana Vieira. Tadeu Nascimento Pedro. É esse aí? Tadeu?
Tiffany de Souza Barros. Tiago Felipe Guimarães Cipriano. Tiago Florencio Gomes. Tiago Henrique Breves de Oliveira. Tiago Godoy. Tiago Rodrigues Matos Santiago. Godoy já foi. Oi? Tiago Henrique. Rafael Cabral. Wesley Oliveira Gomes. Wesley Postal Lima. Wesley Postal Lima. É Udmila Pântano de Souza. Valdecir José de Santana. Victor Hugo Jacob Cerqueira. Victor José Leão Vidal. Vinícius Fernandes Pereira. Vinícius Fernandes. Qual o seu? Aqui. Vinícius Fernandes Pereira. Vitor Soares de Araújo. Vitor Soares de Araújo. Vitor Polônio de Souza. Vitor Soares. Polônio. Soares. Polônio. Vitória Póvoa Sampaio de Oliveira. Atenção, iremos chamar também nomes que já foram chamados. Carlos Renato Santa Costa de Carvalho. Andressa Pereira André Alves. Vitória Paulo. Andressa Pereira André Alves. Cesário de Souza Júnior. Carlos Henrique Braga Marques.
Caio Gomes da Silva. Bruno Medeiros da Silva. Dagoberto Ferreira Rabelo Filho. Marcos Paulo Cavalcante da Silva. Diana Nascimento. Marcos Sérgio Cordeiro Pereira. Danilo Moura Santos. Helenita Maria Alves da Silva. João Paulo Ferreira Miranda. Jordeci Teixeira dos Santos. Luana Custódio Santiago. Leonardo Mariano Esteves. Cleidson de Jesus da Silva. Esnaide Ferreira da Silva. Eduardo Santana de Melo do Carmo Cruz. Fabiana Rosa Fagundes de Carvalho. Luan Adeir de Carvalho Pestana. Carlos Gustavo Fraga Fonseca. Elisa Frazão Moraes. Nilton Mertins ou Martins. Orlando Silva. Sara de Jesus Sedane Rabelo. Tatiana Mota da Silva de Carvalho. Fernandes Torres. Ana Lúcia de Souza Costa Oliveira. Bruno José da Silva Oliveira. Gessé Mendes Nunes Ribeiro. Pedimos ao cantor Júnior Santos para se preparar, que vai cantar logo após. Por favor, se dirija. João Marcos Lucas da Silva. Márcia Batista Vicente Oliveira. Raquel de Jesus Sedane Rabelo. Suelen Lucas Moreira dos Santos. Pedro Cipiopo. Reinaldo Borges. Renata Helena Matos Cabral. Romualdo Rodrigues. Tiffany de Souza Barros. Rafael Cabral. Convidamos agora o cantor Júnior Santos para estar cantando. Cantor Júnior Santos, por favor. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Levanta a sua mão direita nessa tarde, irmãos. Toda a igreja que está me ouvindo, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. E repita bem alto comigo: eu quero mais Deus na minha vida e menos a Deus na minha família. Vamos declarar nessa tarde em nome de Jesus. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Cante comigo nessa tarde, diga: cuida de mim. Diga:
Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia! Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Saiba que existe alguém que te ama e Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cante isso comigo nessa tarde, diga: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Você pode cantar comigo lá? Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Por quê? Deus cuida de mim. Ele está aqui nessa tarde, amém? Aleluia, glória a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vocês estão felizes? Estamos chegando ao final do nosso encontro, nosso debate. Creio que foi bastante proveitoso a reflexão acerca do papel da juventude cristã no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu queria convidar, logo após o encerramento daqui da cerimônia, para que todos fossem aqui na escadaria da Câmara, onde tem um tapete vermelho, para ali formalizarmos uma foto. Todos que foram homenageados com as suas moções na mão, vamos fazer uma foto única aqui atrás, na escadaria, tá? Assim que terminar aqui o nosso encontro. E logo após a foto, voltemos para a sala inglesa. Aquilo ali é a sala inglesa, uma sala onde os vereadores, os parlamentares se reúnem para discutir, e vai ser um encontro para a gente conversar e confabular e tirar algumas fotos também, tá? Estamos encerrando o nosso debate. Eu queria disponibilizar o endereço onde você pode encontrar todas as fotos também que foram tiradas aqui. É no facebook.com/, aí vai, o nome grande, Frente de Participação e Cidadania da Juventude Cristã, ok? É tudo isso mesmo, tudo juntinho. Frente de Participação e Cidadania da Juventude Cristã. Está no Facebook, logo mais, todas as fotos aqui do evento. Acessem e acompanhem, porque todo o debate da frente vai ser feito através do Facebook também. Eu agradeço a presença de todos, aos assessores, aos meus assessores do gabinete. Está ali o nosso decano Zé Paulo, o Wilson, o homem dos olhos verdes, quem mais? A Denise, o Alex, o Carequinha, a Valéria, Raabe, nossa assessora de comunicação. Quem mais que eu esqueci de falar aqui agora, gente? O Roberto, a dona Vilma, que está aqui do meu lado, a todos os meus assessores. Não sei, não, vou estragar. Vou acabar deixando de citar alguém. Sintam-se todos anunciados. A equipe técnica da Câmara Municipal, obrigado aí mais uma vez pela brilhante operatividade. Também quero convidar a todos os nossos amigos, a nossa mesa, para o encontro ali na sala inglesa. Eu falei outro nome? Não, né? Falei sala inglesa, né? Na sala inglesa.
Está encerrado o nosso debate. Deus abençoe a todos, sejam abençoados. Obrigado por ter vindo. Até a próxima, ano que vem tem mais. Tchau, pessoal. Eu queria convidar a mesa para vir aqui atrás agora comigo, tirar uma foto aqui nessa escadariazinha aqui atrás. Toda a mesa para cá.